nome de Jesus. Amém. Irmãos, para essa introdução, vamos primeiro meditar um pouquinho sobre a vida de João, o autor dessas cartas. Ele foi filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago, que também se tornou um discípulo de Jesus, e ele e o seu irmão eram pescadores por profissão. Isso quer dizer que eram homens simples, sem muita instrução. Inicialmente, João, ele foi um discípulo de João Batista e depois se tornou um discípulo de Jesus. E João, a história dele, na caminhada dele com Jesus, tem algumas marcas muito importantes. João, ele testemunhou a transfiguração. João foi um dos 3 que entraram na casa de Jairo, que foi escolhido pelo Senhor para entrar na casa de Jairo, para testemunhar a ressurreição da filha dele, que estava morta. João foi aquele que esteve com Jesus no Getsêmani. João testemunhou aquelas horas, de agonia de Jesus. Entre todos os discípulos, João foi o único que se diz que ele recostou a cabeça no peito do nosso Senhor. João, ele foi chamado de discípulo amado e também foi o único que continuou presente diante de Jesus nos momentos da crucificação. E recebeu de Jesus uma palavra para cuidar da mãe dele como se ele fosse um filho. Coisa linda Jesus fez naquele último momento dele sobre a terra com a sua mãe, Irmãos, João, ele foi testemunha da ressurreição de Jesus, da sua ascensão ao céu. E ele foi o único apóstolo que não foi martirizado e teve uma vida longa, sendo uma das colunas da igreja. E o Senhor, na sua divina providência, permitiu que João ficasse exilado por cerca de 1 ano na ilha de Patmos. Aos olhos dos homens, parecia uma vitória do governo romano. Mas a mão do Senhor estava ali para deixar João separado, para que o Senhor pudesse trazer uma revelação para ele dos tempos que haveriam de vir. Irmão, João teve o privilégio de, há 2000 anos atrás, receber do Senhor a visão do fim desse mundo como nós o conhecemos e de ver a Nova Jerusalém. Que coisa gloriosa, irmãos? Mas a ênfase que nós queremos trazer nessa manhã, nessa introdução, é na transformação que Jesus trouxe na vida de João. Vamos lembrar um pouquinho? João, quando começou a seguir Jesus, era uma pessoa de temperamento forte, impetuoso, a ponto de ele e seu irmão Tiago serem chamados por Jesus de filhos do trovão. Por quê, irmãos? Ele estava fazendo uma alusão à personalidade deles, que era forte, explosiva, se inflamava facilmente. Alguém aqui se identifica? Irmãos, isso era tão forte neles que, quando os samaritanos, um povo ímpio, recusou receber Jesus e seus discípulos, o que foi a solução maravilhosa que João e Tiago falaram? Senhor, o senhor quer que a gente fale para Deus, mandar fogo do céu e consumir? Quer dizer, vamos mandar ele direto para o inferno, Tá bom. Essa era a postura de coração de João, irmãos. O que os escritos bíblicos também registram? Que João era uma pessoa imatura e vaidosa, a ponto de a postura dele suscitar entre os discípulos muita discussão e contenda. Por quê? Porque ele e seu irmão, pensando de si mais o que convém, pediram para a mãe dele interceder para Jesus, para que quando Jesus reinasse, tinha 12 discípulos, mas os 2 que iam ficar de um lado do outro, tinha que ser João e Tiago. Irmãos, essa era a postura de João, uma pessoa imatura, carnal, prisioneiro do seu temperamento. Mas, irmãos, a caminhada de João a serviço de Jesus levou ele a uma transformação tão radical que João ficou conhecido pela tradição dos apóstolos como discípulo do amor. Porque João tinha uma mensagem acima de tudo: a glória do Senhor, a santificação e o amor. Ele amava. A tradição fala que João era conhecido por dizer sempre filhinhos,
Amai-vos, amai-vos. E essa simples meditação na vida de João, irmãos, nós precisamos pensar nos apóstolos como pessoas como nós. E precisamos olhar para eles e essa meditação na transformação imensa da vida de João deve incitar um clamor dentro de nós. Senhor, que a minha caminhada com o Senhor seja tal, e que as minhas escolhas cotidianas sejam tais, que eu possa experimentar esse nível de transformação na minha vida. Seu coração é cheio desse desejo? Posso ouvir amém dos irmãos? Irmãos, a mesma coisa nós vemos na vida de Pedro, cujas cartas nós terminamos de ler essa semana. Irmãos, um dos estudos que eu já fiz, assim, de uma forma mais profunda, me gastando em anotações, foi das cartas de Pedro, assim como já fiz das cartas de João. Irmãos, Pedro, misericórdia, né? Impulsivo, só dava chute nas traves, levava lambada atrás de lambada do próprio Senhor. Irmãos, mas negou Jesus, impetuoso, se achava mais do que todo mundo, e na hora do vamos ver, negou Jesus. Ele é o único que registra, os outros fugiram. Mas de Pedro registra claramente que ele negou. Alguém que afirmou diante de todos, eu jamais te deixarei. Mas na hora do vamos ver, negou Jesus. Irmãos, que transformação impressionante. Quando eu leio as cartas de Pedro, a visão que eu tenho é daquele homem quebrado, aquele homem moído, sem expectativa nenhuma nessa terra, ele só tinha os pés na terra, mas o coração dele estava nos céus. Um homem, irmãos, que ele inicialmente na sua vida de seguir a Jesus, ele queria liderança, ele queria poder. O coração dele estava ansioso pelas glórias que Jesus ia trazer para o povo aqui, o povo judeu aqui na terra. Mas quando ele inicia as cartas dele, nós lemos essa semana, como que ele inicia? Com um clamor, para nós fixarmos o nosso olhar na nossa herança imaculada, a nossa herança guardada nos céus, a nossa herança eterna. Um homem que olhava para as humilhações e os sofrimentos que passava, e que sofrimentos ele passava, ele olhava para eles e falava, gente, são breves e momentâneos, perto da glória que eles podem construir em nós, perto do objetivo que eles têm, purificar a nossa fé. Irmãos, nós precisamos, nesse tempo que nós vivemos, em que um sistema de pensamento maligno tem se infiltrado na mente das pessoas e dos cristãos, suscitando tantas expectativas com a vida nessa terra, estimulando tanto, fazendo tanto apelo aos nossos sentidos, aos nossos prazeres, estimulando tantas coisas naturais na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ser um povo que queira que o Senhor encontre lugar nos nossos corações, para nos atrair para os valores eternos. Irmãos, que nessa manhã o Senhor possa usar esses momentos, de alguma forma, na vida de todos nós, essa é a minha oração, para nos atrair um pouco mais, irmãos, para rejeitarmos toda religiosidade fria, mercantilista, que olha para Deus como um provedor de bênçãos, toda religiosidade que se satisfaz com as reuniões, com a comunhão, com as atividades. Amém, irmãos? Eu sei que nossas reuniões de terça são maravilhosas com as mulheres, as reuniões de segunda são uma bênção, a reunião com os jovens no sábado são uma bênção, mas, irmãos, elas só podem ser vistas e ter valor se elas forem instrumentos para acender em nós uma chama, para sairmos dali e vivermos conectados com o Senhor. Amém, irmãos? E é com essa visão de eternidade que João inicia suas cartas. Vou pedir para o Marcos projetar ali, João capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e 2.
diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, que declaração extraordinária João faz ao abrir a sua carta. Ele diz que a vida eterna se manifestou nesse mundo na pessoa de Jesus. Com isso, ele quer dizer que essa vida não havia se manifestado ainda. E João pode dizer isso porque ele e os outros apóstolos, eles viram essa vida com seus próprios olhos. Eles tocaram nela, eles apalparam ela, e eles podem testemunhar com toda a convicção de que ela é real. Com essa introdução, quando João diz tudo o que eles experimentaram dessa vida, irmãos, sabe o que João está dizendo? Ele abre a carta falando assim: gente, o que eu estou para escrever aqui para vocês não são pensamentos, não são conjecturas humanas. Eu não estou aqui filosofando, não. Eu estou aqui falando do que é real. Não é filosofia, sabe como tem esses físicos teóricos, que eu, na minha ignorância, até hoje não entendi muito bem, porque eles teorizam e provam as suas teorias, aí passa um tempo, o que acontece? Tem outro bando de físico que teoriza a teoria e prova que as teorias daquele outro estavam erradas. Não, irmãos, João não está fazendo nada disso. Já está dizendo: eu estou falando do que eu vi e do que eu toquei. Eu toquei naquele que era desde o princípio, naquele que é a própria vida. E João inicia as suas cartas, assim como ele faz lá no seu evangelho, recuando ao princípio de todas as coisas. E ele diz que Jesus não apenas estava com Deus, ele era desde o princípio. Ele não começou a existir, ele é antes do princípio, ele existiu desde sempre. Ele não foi criado, ele é o Criador, ele sempre existiu. Irmãos, antes de qualquer coisa existir no universo, Deus existia, somente Deus, na forma da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus é Deus, de onde se originaram todas as coisas, aquele homem que se encarnou, que veio num corpo físico nessa terra, de quem João está falando, há 2000 anos atrás, ele é o princípio. Irmãos, nós precisamos ouvir isso, e precisamos aprender a contemplar Cristo, é o tema da nossa mensagem. Nós precisamos ser um povo que olha para Cristo e contempla e suspira. Sabe por quê? Porque vê a glória. Mas infelizmente, irmãos, somos e estamos nos tornando um povo cada vez mais acelerado. Um povo que não sabe o que é contemplar. A nossa geração, irmãos, está perdendo isso. E eu, como uma avó, que entendo o meu papel de avó, uma das coisas que eu procuro no meu relacionamento com o meu netinho, e daqui um pouco vou começar a praticar isso com a minha netinha, é ensinar ele a contemplar. Eu saio com ele à noite, e aí olho a lua, falo: Mateus, olha ali que lua linda. Aí ele para, e olha e fala: vovó, que linda mesmo, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender isso por nós, e precisamos ensinar os nossos filhos nessa geração a contemplar. O que é contemplar? Parar, observar os detalhes e desfrutar daquilo, contemplar. E ele está aprendendo, irmão. Essa semana eu montei uma estante muito simples lá no quartinho dele, lá em casa.
de material didático, ele entrou assim, aquela estantezinha, sabe, bem simplesinha, ele olhou, uau, vovó, que lindo! Está aprendendo. Só que nós, irmãos adultos, precisamos aprender a fazer isso com o Senhor. Irmão João iniciou a sua carta dizendo, olha que interessante, Bíblia é para ser mastigado, é para ser catado ali. João diz que ele ouviu, viu, suas mãos apalparam. Mas não apenas isso, porque ouvir, ver e apalpar, tudo isso é físico, natural, imediato. Peguei, ouvi, vi. João diz que ele contemplou. Precisamos aprender a contemplar o Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós o contemplamos, ele é atraente. Ele é irresistível. Mas, irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja e apenas veem Cristo? Apenas sabem na sua mente quem Ele é. Por quê? Porque eles não o contemplam. Então, vamos entender um pouquinho qual que é a diferença entre ver e contemplar? Aqui a gente precisa pedir ajudinha, né, para o nosso amigo dicionário grego. É bom. Ver, no grego, irmãos, é a palavra horan. Não sei se minha pronúncia está certa. Ela significa simplesmente ver com o olhar natural, ver com os olhos. Mas o verbo contemplar é teastai. E o significado é, prestem atenção, olhar alguém ou algo com toda a atenção, até captar algo da significação daquela pessoa. Estão entendendo, irmãos? Vou falar de novo. É olhar alguém ou algo com toda a minha atenção, até que eu consiga captar algo da significação dessa pessoa. Nós precisamos fazer isto com Cristo. Irmãos, olha aqui os lugares na Bíblia em que isso é falado. Em Lucas 7, 24, quando Jesus falava à multidão a respeito de João Batista, lá está assim, Jesus fala assim, o que vocês saíram a ver no deserto? Mas o ver aqui em grego é teastai. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam indo assombradas, chocadas, elas queriam entender, elas queriam captar o que é aquilo que estava acontecendo com aquele homem no deserto. O que tinha ali? Que o povo saía de Jerusalém, andava um bocado, era uma caminhada de provavelmente ali, pelo que a gente lê, um meio-dia. O que eles estavam ali procurando, olhando? O que mais que Jesus fala? Jesus não, João fala no início do seu evangelho, João 1,14, ele diz, e vimos a sua glória. Qual que é a palavra aqui no grego? Teastai. Daí a ideia, irmãos, o verbo que dá a ideia não de uma olhada, nem de olhar rápido, mas sim, irmãos, de um decidido olhar que busca descobrir algo do significado, do mistério de Cristo. Porque rápidos olhares para Cristo não torna ninguém cristão. Rápidos olhares não nos levam a uma vida de devoção, irmãos. E nós precisamos ser um povo que quer isso. Então, vamos continuar entendendo por que contemplar Cristo é importante. Vou pedir para o Marcos projetar Colossenses 1, nós vamos ler do verso 24 a 27. Diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Em que Paulo se alegrava? Nos sofrimentos dele. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E o que ele diz a seguir? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora, em Cristo, irmãos, foi manifestado aos seus santos.
A eles quis Deus fazer conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos entender isso melhor, irmãos? Irmãos, o ser humano, ele foi criado com um propósito. Ele foi criado para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para que com a nossa vida nós possamos trazer o tempo todo glória para Deus. Para termos e manifestarmos a semelhança de Deus nessa terra. Mas esse plano, irmãos, lá no Éden, esse plano desmoronou há milhares de anos, quando o homem e a mulher fizeram uma escolha pelos caminhos de Satanás. Irmãos, desde então, toda a criação entrou debaixo da maldição. O planeta entrou debaixo de maldição. Os seres humanos entraram debaixo de maldição e nascem corrompidos, prisioneiros de uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos. Só que desde o Éden, irmãos, imediatamente após a queda, Deus já começou a fazer o quê? Ele começou a anunciar a vinda do Messias. Quando Deus fez uma promessa, um descendente da mulher vai ferir a cabeça de Satanás. E aí, irmãos, começou uma história. E no decorrer de milênios, de Adão até a vinda de Cristo, foram 4.000 anos de história, milênios da história da humanidade, em que o plano de Deus de salvação em Cristo foi profetizado em termos velados no Antigo Testamento. Irmãos, no Antigo Testamento todo, foram milênios em que havia sombras daquilo que um dia, que aconteceu há 2.000 anos atrás, seria uma realidade. O tabernáculo era uma sombra. Os sacrifícios eram sombras. Os rituais eram sombras. Tudo era sombra, irmãos, mas chegou um tempo na história da humanidade em que o Verbo, verso 1, no princípio era o Verbo. E chegou um tempo na história da humanidade em que o Verbo, que era desde o princípio, se tornou visível e compreensível. E esse era Cristo. Irmãos, o que João está querendo remeter a nós e trazer, encher o nosso coração desse entendimento para nós lermos as suas cartas com esse pensamento? Que a humanidade estava como que à espera de que esse mistério fosse revelado. E todos os que viveram antes de nós não experimentaram esse mistério. Por quê? Porque somente quando esse mistério foi revelado, é que nós, os seres humanos, podemos caminhar plenamente na riqueza da vida. Porque antes, irmãos, não tinha como. Os seres humanos eram apenas criados à imagem de Deus. Não era possível para eles ter a vida de Deus dentro deles. Então, com esse entendimento, vamos ler de novo o verso 1 e 2 de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, Cristo veio para ser a manifestação da vida de Deus. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? A gente não consegue captar tudo isso, toda a verdade disso. Porque nós somos um povo acelerado, um povo que já está assim tão satisfeito, sabe? A alma alimentada de tantas coisas, a mente ocupada por tantas coisas, irmãos, a gente está satisfeito, a gente está cheio.
E aí a gente não consegue parar e contemplar, fixar os nossos olhos, procurando descobrir e falar, Senhor, eu preciso ser alguém que experimento todo esse significado. Irmãos, esses dias eu estava vendo um documentário sobre a relação dos muçulmanos com o Alcorão. Uma heresia, irmãos, um engano terrível, essa religião. Mas eles têm uma relação tão respeitosa com o livro deles, existem regras. Esse livro nunca pode ser colocado debaixo de nenhum outro. Ele tem que ser colocado, vai ser colocado numa estante sempre acima de todos. Existem muitas regras nos muçulmanos na relação deles com esse livro. Só que nós temos esse livro, que é o livro da criação, o livro de Deus. Um livro todo que ele foi escrito, do começo ao fim, ele é sobre o que é a Bíblia? Cristo. Cristo. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela fala de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero alertar que todos nós corremos num risco. É possível, irmãos, nós congregarmos, participarmos das reuniões da igreja e nunca termos visto a glória de Cristo. E sabe qual que é o termômetro que você tem, o teste que você faz com você mesmo para saber se você já viu e se você tem contemplado, experimentado a glória dele, irmãos? Se a pessoa dele não te atrai, talvez é porque você talvez nunca o tenha visto na sua glória e no seu significado. Irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que eles são atraídos pela comunhão. A comunhão é boa, é maravilhosa, irmãos. Gente, é muito ruim relacionar com ímpio, não é? É muito ruim ouvir conversa de ímpio. O único modo que a gente consegue se relacionar com ímpio é pela compaixão. É muito boa a comunhão, irmãos, é maravilhoso. Tudo aqui é muito bom. Mas, irmãos, nós precisamos ser um povo que está aqui, que queira que a pessoa de Cristo nos atraia, que quando eu sair daqui eu esteja sedento para me debruçar mais na sua palavra. Mas, irmãos, tem gente que sai daqui e já pega o celular. Meu Deus do céu, que é isso que esse negócio tem? Esse negócio tem uma estratégia muito bem elaborada de Satanás, para nos encher de muitas coisas e não ter espaço em nós, irmãos. E se nós não vemos Cristo, as coisas que Deus tem para nós não vão acontecer. O povo judeu, eles viram com os olhos naturais tantos milagres de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, por que Jesus não opera os mesmos milagres hoje? Porque não são os milagres que vão fazer a diferença. O povo judeu viu, vez após vez, Jesus curar, Jesus ressuscitar mortos, Jesus andar sobre as águas, Jesus multiplicar os pães, eles viram. Mas o que eles viram, irmãos? O povo viu Jesus, mas crucificou Jesus. Porque eles viram o mestre, o profeta, o curador, aquele que traz a bênção. Irmãos, na nossa vida, da mesma forma, nós podemos ser um povo que vem à igreja, que frequenta as reuniões, mas somos prisioneiros de tantas coisas na terra, que o nosso coração, de fato, está no nosso negócio, na nossa empresa. Irmãos, tem gente que está aqui no culto, na reunião, e está mexendo no celular, respondendo mensagem de WhatsApp. Eu falo assim, que é isso? Como assim? Está aqui, na hora de louvar a Deus. Chega atrasado, domingo. Perdão, irmãos, agora eu estou desabafando, como diaconisa. Sabe, irmãos, assim, gente, eu vim aqui como igreja, como povo de Deus, para prestar culto àquele que criou a molécula de DNA, que criou, que tem um poder que faz um negócio ser tão especial que vira água, e faz outro negócio ser tão especial que é terra.
totalmente diferente um do outro, sabe? Aí essa água, ela vem o sol e age nela, ela tem uma reação química, ela evapora. Gente, é demais. Aí a gente se reúne como corpo de Cristo. Irmãos, essa adoração como corpo, ela é muito importante, irmãos. Porque eu sozinha lá na minha casa, adorando, é uma coisa, mas eu sozinha lá não sou igreja. Nós juntos somos, nós somos o corpo de Cristo. Assim como um braço não é o corpo, ele é um membro do corpo. Irmãos, nós precisamos resgatar esse temor no nosso coração. Eu estou aqui, quando dá 5 minutos antes da reunião, 5 para as 10, 5 para as 7, os diáconos são orientados a colocar todo mundo para dentro. Sabe por quê? Porque na hora que nós vamos orar, nós temos a consciência que nós estamos aqui para adorar aquele que é o Criador. Tem que ter reverência, irmãos. Nós estamos aqui para louvar, para fazer aquilo que os anjos fazem desde o homem ser criado. Porque eles têm consciência de quem é Deus, eles ficam ali, santo, santo. Eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, e eu quero receber, eu quero, porque eu creio que é pela palavra de Deus o universo foi formado, e essa palavra é a única coisa que tem poder para me libertar, para gerar realidades espirituais na minha vida. Mas, irmãos, se nós não somos um povo que contemplamos a Cristo, a gente está aqui religiosamente. Me perdoe, irmãos, se eu fui muito firme, mas eu penso que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Nós precisamos ser um povo que deseja contemplar Cristo. Irmãos, por que Jesus dá um lugar tão especial para Maria? Eu já ministrei aqui esse ano, inclusive, sobre a adoração de Maria. Ele fala que aquela adoração, aquela postura que aquela mulher tinha com Cristo, ia ser contado aonde fosse pregado o Evangelho. Porque ela foi uma mulher que conseguiu transcender o natural e tocar no mistério de Cristo. O mistério de Deus, oculto de gerações, por milênios, ele foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, havia uma vida que só estava com o Pai, que só estava ali na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi Cristo que a manifestou. Vou mandar um pouquinho aqui para falar um pouquinho dessa vida eterna que Jesus trouxe. Recorrendo ao nosso amigo grego, a palavra original é Zoe. É essa vida que Jesus manifestou. O que é Zoe? É a vida com a qual Deus vive. Vocês entendem que é uma vida totalmente diferente do que a gente conhece? Uma árvore tem vida? Tem. Uma samambaia tem vida? Tem. Logo morre se estiver na minha mão, mas tudo bem. Uma baleia tem vida? Tem. O ser humano tem vida? Tem. Mas esses seres têm uma vida física, e nós, seres humanos, temos uma vida da alma. Irmãos, se você tem uma vida física, eu vou falar uma coisa dessa vida. Uma bactéria pode acabar com ela. Um tombo pode acabar com ela. Você tem uma vida da alma. Sabe o que está acontecendo com a vida da alma do ser humano ultimamente? Está tudo bugando. Tudo ficando doido. Está tudo bugando, irmãos. Por quê? Porque existe um sistema ativo preparando o mundo para a vinda e o estabelecimento do anticristo, e nós não nos atentamos para isso. E os crentes vão entrando no sistema. Vão entrando, irmãos. E aí vai ficando todo mundo bugado. Mas, irmãos, quando cremos no Senhor Jesus, o que nós recebemos é o Zoe de Deus.
E esse Zoe, irmãos, embora que no português seja traduzido como eterna, né, é uma palavra que não tem a verdade de tempo, mas com qualidade de vida, daquela vida que é absolutamente perfeita, completa, sem qualquer deficiência. Mas a pergunta é, o que nós fazemos com essa vida que nós recebemos? Essa vida, irmãos, quando nós estudamos as parábolas do reino, nós entendemos claramente que essa vida nos é dada como uma semente que é instalada dentro de nós. Irmãos, porque Cristo veio e manifestou essa vida, nós recebemos essa vida dentro de nós e hoje não somos mais prisioneiros da nossa natureza pecaminosa. Era essa a nossa condição. Hoje nós somos livres. Livres para quê? Escolher dar lugar a essa vida, cultivar essa vida, para que essa vida me transforme. Na medida em que eu a conheço e que ela vai recebendo e ganhando lugar dentro de mim. Então, irmãos, dissecando um pouquinho mais o que quer dizer vida eterna. Um princípio de interpretação bíblica é, nós não podemos pegar um termo, uma expressão, e fazer o que as pessoas fazem hoje, isolado, e falar o que eu acho que é aquilo, baseado no que eu penso. Não. Bíblia explica a Bíblia. Então, um dos princípios de interpretação é você viu uma palavra, né, igual uma expressão, vida eterna, vai procurar outros lugares em que essa palavra, essa expressão é mencionada. E você vai entender. Então, projeta para nós, Marcos, João 15:3. Com vida eterna, fica muito fácil de entender. Porque você não precisa procurar muito. O próprio Jesus falou. Ele falou. João 17:3, não 15. Olha o que Jesus falou? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus explicou o que é vida eterna. Eu vou viver para sempre com Deus. Não é isso, não. A vida eterna, irmãos, está relacionada a conhecer a Deus e a conhecer Jesus. E a conhecer a nossa herança nele, que é imaculada, que não estraga, que não desgasta, que não fica ultrapassada. Já viu foto sua, pegou lá na sua casa para ver aqueles álbuns de foto de 20 anos atrás? Que era lindo, que estava na moda, ficou ultrapassado. E às vezes até ridículo, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu cortava o cabelo assim? A nossa herança, irmãos, em Cristo, não se estraga, não fica ultrapassada, não fica velha. Mas por que, irmãos, nós não nos aplicamos a contemplar Cristo? E sermos um povo que fala assim, Senhor, eu quero. Toda fome e sede de justiça será saciada. Não é justiça aqui, fala de Deus, os atributos de Deus. Não é assim, tem que fazer justiça. O Senhor vai me fazer justiça. Não é isso que quer dizer, não. Se refere à fome de Deus, irmãos. Toda fome e sede de Deus vai ser saciada. Às vezes nós temos que começar com arrependimento, falando, Senhor, a verdade sobre a minha vida é que o Senhor não me atrai. A verdade é que eu não tenho disposição para gastar tempo contemplando o Senhor. A verdade da minha vida é que eu me encho com tantas coisas. E para falar sobre isso, irmãos, eu quero falar de Jesus. Lá em Mateus, Mateus registra uma fala de Jesus, Mateus 11, 16 e 17, que era uma palavra para aquele povo daquele tempo. Ele diz assim, a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus está aqui
descrevendo a geração daquela época, comparando eles com crianças que estavam na praça, mas não se alegravam com as brincadeiras festivas, nem choravam com as lamentações, ou seja, eles não respondiam adequadamente, nem aos convites de arrependimento, nem à alegria da salvação. Sabe, Jesus estava num lado, eles estavam no outro. Será que isso continua acontecendo hoje, irmãos? Essa carta de João, ele é um convite para nós contemplarmos o Senhor. Para nós, irmãos, entendermos que às vezes o clamor do Senhor é para arrependimento e outras horas é para a alegria da salvação. E eu quero encerrar nos poucos minutos que me restam, irmãos, trazendo também um contexto da igreja, do momento da igreja para a qual João escrevia essas cartas. Essas cartas foram escritas entre 90 e 100 depois de Cristo. Então era um momento, irmãos, em que os crentes eram crentes de segunda, até de terceira geração de quando Cristo veio ao mundo. Então, o que era o momento que a igreja vivia? Aquela emoção e aquela devoção dos primeiros cristãos, aquele assombro, aquela maravilha diante do que Jesus fez, diante do que Ele mostrou, diante do que Ele trouxe para eles, já tinha passado. E para muitos, o cristianismo estava se tornando uma religião, com hábitos, e heresias estavam entrando dentro da igreja. Isso é um ponto que João vai bater muito na sua carta. E uma das primeiras consequências disso é que as pessoas não entendiam mais que eles, de fato, eram mortos e que agora eles receberam uma nova vida e que a vida deles tinha que ser radicalmente diferente daqueles que estavam mortos. Que eles tinham que ser um povo totalmente diferente. Que todos os costumes do povo em volta deles tinham que ser questionado à luz de quem era Cristo. Tinha que ser questionado à luz do Evangelho. E muitas vezes, eles não faziam isso. Eles andavam muito em conformidade com o mundo. Satisfeitos porque eles não tinham mais aquela prática da idolatria, aquelas coisas. Alguma semelhança com o nosso tempo? Irmãos, outra característica dessa igreja, irmãos, é que o que tudo indica, 1 João não mostra sinais de que houvesse perseguição da igreja, nesse tempo quando ele escreveu. Então, o perigo não era a perseguição, mas sim a sedução do mundo e os falsos profetas que estavam se levantando. Alguma semelhança com o nosso tempo? Irmãos, que nessa manhã o Senhor retome em nós o anseio por sermos um povo que buscou a Cristo, que gasta tempo firmando os nossos olhos firmemente em Cristo, que tem um desejo e um clamor e um anseio de falar: Senhor, eu quero conhecer os mistérios de Cristo, eu quero ver sua glória, eu quero ver sua glória, porque essa glória atrai o meu coração cada dia mais para o Senhor e me faça uma pessoa totalmente separada desse mundo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e orarmos. Coloque-se diante do Senhor, irmãos, e responda a pergunta. Nós somos crianças na praça. Para alguns, Deus está tocando uma música de arrependimento. Nós precisamos responder ao Senhor. E muitas vezes botar a mão no peito e falar: Senhor, a minha realidade é que eu sou seduzido por tantas coisas e atraído por tantas coisas. E a verdade da minha vida é que o Senhor não me atrai. Eu estou aqui, na igreja, nas reuniões. Fale com o Senhor.
Pai, que nessa manhã o Senhor nos leve ao entendimento, a um passo a mais, ao entendimento, ao renovar do entendimento do que significa a encarnação de Cristo. E que nós sejamos um povo atraído. Faz isso em nós, Senhor. Pai, nós somos tão débeis, Senhor. Nós somos tão atraídos por tantas coisas nesse mundo. Pai, é uma sedução tão grande em nossa volta, Senhor. Há tantas armadilhas querendo seduzir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Há tanta sedução para a satisfação dos nossos desejos, Pai. Senhor, nós somos fracos. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Senhor. Pai, mas nós não queremos ser pobres tendo uma herança. Nós não queremos ser raquíticos diante do alimento que o Senhor tem para nós. Nós não queremos viver nessa terra perdendo um tempo em que poderíamos estar edificando a nossa cidadania celestial para sermos aprovados pelo Senhor quando do nosso encontro e recebermos do Senhor a palavra de venham desfrutar do reino. Pai, coloca em nós esse desejo. Acende em nós nessa manhã esse desejo, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Leva-nos para as nossas casas, Senhor.